Olá, pessoal, a graça e paz, família maravilhosa. Antes de qualquer coisa, aperta o like aí. Não deixe de apertar o like para que possa alcançar mais pessoas ainda. O programa hoje está recheado, gente. Nós temos livraria, nós temos secretaria e produção do culto. Então, eu vou chamar um vídeo aí para mostrar os bastidores desse departamento. E aperta o like, gente. Nessa primeira parte eu quero mostrar para vocês a nossa livraria aqui na sede, onde os irmãos vêm aqui e vai adquirir os livros do nosso irmão Kenneth Hagin, nosso pastor Band e outros ministros da nossa igreja também. E eu vou mostrar para você ali a parte de dentro, onde as pessoas trabalham e servem bem e vai te atender de uma forma excelente. Nós vamos falar sobre o Verbo Shop e nós estamos aqui com o pastor Sami, a nossa querida Larissa, que trabalha na livraria da nossa igreja. E o pastor Sami é o cara que é responsável pelo Verbo Shop e ele vai passar para você boas informações. Boa noite, meu pastor. Boa noite, pastor Abraão. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Para a gente é uma honra estar aqui mostrando para vocês os bastidores de tudo que funciona no Verbo Shop. Eu vou passar a bola aqui para a Larissa, que é a nossa responsável pela livraria. Olá, boa noite, gente. Então, é um grande prazer estar aqui comunicando um pouco e passando um pouco do funcionamento da nossa livraria para vocês. Que bom, né? Poder conhecer isso e apresentar a todo o Brasil, a todas as igrejas Verbo da Vida, para conhecer como é que funciona o Verbo Shop, né? E nesse período da pandemia, como foi que você funcionou, fez o trabalho, as entregas, os pedidos? Como foi esse trabalho nesse período de afastamento? Como é que o Verbo Shop funcionou, pastor? Muito bom, pastor Abraão, você tocar nesse assunto, porque o que acontece? Desde o começo, quando começou a pandemia, o nosso apóstolo Guto sempre instruindo a gente na palavra, como a gente se comportar, né? E teve algumas regras, da saúde, a gente obedeceu essas regras, né? Só que o Verbo Shop, a nossa editora, que funciona no mesmo lugar também, não fechou. O que a gente fez? A gente começou a orar, a declarar a palavra, e o Espírito Santo começou a dar as estratégias para a gente. E uma parceria muito boa que a gente fez aqui na nossa igreja foi o Delivery. Foi junto com o nosso pastor Tiago Borba, e a gente criou o Delivery. Então, todos os cultos, quem pregava, indicava um livro, e o pessoal pedia para o telefone. E, graças a Deus, funcionou muito bem. Tinha uma média assim que a gente tinha 7 entregas por dia. Então foi uma bênção. O pessoal não ficou sem se alimentar da palavra, sem ter um livro para auxiliar nos seus estudos da palavra, né? Além também de pessoas que não tinham Bíblias e compraram Bíblias. Então nós funcionamos, nós não fechamos nem um dia sequer o Verbo Shop aqui em Campina Grande. E ainda hoje, pastor, como é que está funcionando? Funcionando da mesma forma? Fazendo as entregas, como é? Ou está normalizando aos poucos? Não, quando voltou o culto presencial, aí nós voltamos 100%. E o pessoal também, como está indo na igreja, diminuíram as entregas. E hoje nós estamos funcionando no culto de terça, que é o culto de oração e o culto do Espírito. Quinta, o culto da família. E domingo, na escola bíblica de manhã. E domingo à noite também. Além do funcionamento no Rema. Funcionamento no Rema também. E hoje também nós temos uma nova unidade em Campina Grande, que é na Escola de Ministros. Então, como o pessoal está indo na igreja, diminuiu muito, porque eles preferem escolher o livro, preferem visitar a loja também. Sei. Aí fica bem interessante isso, né? Muito como é que bom. faz para não ter só a divulgação no Instagram, como no Facebook, né? Como nas conferências? O que é que o Verbo Shop também faz para incentivar os ministros a subir no púlpito? Já sobe todos com livro, o livro do mês, do tema. Como é que esse jogo você faz para
para que os ministros possam divulgar o Verbo Shop? A gente tem uma parceria com o pastor Tiago Borba muito boa. Desde que ele assumiu, né? Então, ele fala para todo ministro que for pregar a palavra. Você pega 1 ou 2 livros de acordo com o tema da sua ministração e você vai indicar esses livros. Por quê? Às vezes a pessoa ouviu ali a palavra, ela gostou daquele assunto, ela quer se alimentar mais. Então, o que ela faz? Ela pega o livro e em casa ela continua aquele assunto que está trazendo crescimento para ela. E o interessante também que você disse do tema do mês ou tema da vez, né? Não é mais um mês, né? O tema da vez. Agora, porque às vezes demora 2 meses um tema. Então, o Maneco, né, que é o responsável pela escola bíblica, que praticamente começa com o tema, né? Ele senta com a gente, eu, o Maneco, o pastor Tiago Borba, e a gente vê os livros de acordo com cada tema. Larissa, como é que funciona a livraria na igreja lá? Como é o procedimento todo, o atendimento, como é que você faz para atender as pessoas, não só na igreja, como fora também? Como é que funciona lá? Então, durante a semana, eu sempre chego com 1 hora de antecedência de todos os cultos. Então, se é no domingo, então o culto começa às 10h30. Se começar às 10h30, eu chego às 9h30. Daí eu preparo o ambiente, ligo o ar-condicionado para ficar numa temperatura agradável para os clientes. Ligo as televisões com a programação daquele mês, com os livros da editora. E aí já para a pessoa ir sabendo o que está esperando por ela, né? Tem a marca registrada da nossa livraria, é o cheiro dela. Ela é sempre muito cheirosa. Eu sempre barrufo o cheirinho dela. Então é excelência nos mínimos detalhes, né? E aí, quando começa o culto, às 10h30, é o horário que a gente fecha a livraria. Tá. Porque a gente não quer fazer parte do atraso do irmão a chegar no culto. Entendi. Porque o louvor já faz parte do culto, né? Quem está dentro da livraria, nós terminamos de atender. Quem está fora e quer entrar, a gente vai ao encontro dela e explica que voltaremos a atender logo após o culto terminar. Por quê? A gente tem esse cuidado na hora de fechar a livraria e de abrir. Porque porque a gente não quer fazer parte do atraso do irmão. E também nós não queremos incentivar ele sair antes do culto terminar. Porque existe todo um trabalho, toda uma dedicação do louvor, das pessoas que estão dando os avisos, e a gente não quer fazer parte disso, né? De sair antes. Então, porque se não tiver essa ordem, né? Antes de terminar o culto, o pessoal tá correndo tudo para a livraria. E fica aquele atrapalho. Tem gente que também vai perder o culto, né, Samir? Pois é. Pra estar lá, né? E também nós, né, que trabalhamos lá, nós temos os voluntários, né? Quantos voluntários hoje nós estamos? São 19 voluntários. 19 voluntários, legal. Além da equipe de colaboradores, né? Então, a gente não quer perder o culto, né? A gente quer participar do louvor, a gente quer ouvir a palavra, que nós também temos que crescer, né? Então, a hora que acabou o culto, a gente já está lá preparado para servir o povo. O mesmo formato que você faz no culto é a mesma regra que serve nas conferências também. Isso. Antes, quando começa a ministração, fecha tudo e depois abre esse trabalho, assim. Né? É um trabalho assim quase bem diferente das outras equipes, né? Que as equipes trabalham antes, durante e depois do culto. Vocês trabalham antes, para no meio do culto e retorna depois, né? Isso. E na semana, normal, o horário normal. Isso, mas eu também continuo nisso de fechar na hora do culto. Aí, durante a semana, eu aproveito, na terça-feira, eu passo uma revisão em todas as gavetas, em tudo que está precisando repor. Eu faço uma lista. Na quarta-feira de manhã, eu chego aqui na editora e faço a separação do material, juntamente com o Caio Gabriel, que ele trabalha na logística do estoque. Existe um rodízio entre vocês, são 19 pessoas? 19 voluntários, além dos colaboradores. Agora, a Larissa, ela sempre está lá, ela é fixa. Ela é fixa. Ela é fixa. E os colaboradores também ajudam e tem os voluntários da igreja. Pessoas que gostam de livro e pediram para a gente servir, né? Então, legal. Eles estão, todas as vezes, a equipe, né, que está na escala, vão uniformizada, com camiseta do Verbo Shop, até a máscara é personalizada. Para quem chegar, porque a nossa igreja, ela recebe muitos visitantes. Então, quem chega já sabe... aonde eu encontro tal livro, tal tema, ela sabe com quem procurar. Com quem procurar. Ok, pessoal. Hoje a nossa livraria tem uma boa estrutura e não era assim antes. No início, tinha muito trabalho e está conosco aqui para falar sobre isso a nossa querida Josinete Cunha, que é a esposa do pastor Noberto. Foi muito bom, foi gratificante. Eu sempre amei estar no meio dos livros.
Isso foi uma experiência muito boa para mim. Na época também a gente tinha um rema, então a gente também estava lá nos dias de rema. E os desafios foi a gente montar equipes para a conferência de mulher e de homem, né? E hoje eu estou vendo resultados. Hoje a gente tem um Verbo Shop aqui na nossa igreja e é muito bom, é gratificante. Eu tenho uma equipe hoje que eu posso estar treinando. Então fica aí, né? Essa é a minha experiência e está sendo muito boa. Obrigada pela oportunidade e um abraço para todos. Então, Samir, como é que faz para recrutar as pessoas, ou até mesmo também para treinar pessoas? O cara que chegou na igreja, ele já é membro, vamos dizer que ele é membro já do Verbo da Vida Sede, já tem o rema, é necessário ter rema ou não ter o rema. Como faz para essa pessoa participar do Verbo Shop, trabalhar na livraria da igreja? Funciona assim, Abraão. A pessoa, geralmente, ela procura a gente. Procura eu, minha esposa, a Dadá, minha digníssima, que me ajuda na coordenação também. Ou, às vezes, a pessoa procura a secretaria e a secretaria passa pra gente isso também. A única coisa, assim, uma das únicas coisas que a gente pede pra pessoa é que ela tem que gostar de ler. Porque para a pessoa trabalhar numa livraria e ela não gostar de ler, porque que acontece, Abraão? Desde o começo, quando a gente chegou aqui, o nosso apóstolo Guto disse: nós não estamos aqui por causa de dinheiro e nem para ganhar livro, nem para ganhar dinheiro com o livro. A gente está aqui para edificar a vida das pessoas. Então a gente não está ali por causa de dinheiro. Muitas pessoas já chegaram ali para a gente. Uma vez um jovem chegou ali que tinha acabado de cortar os pulsos. Que precisava de ajuda. Pessoas que estão com problema no casamento, problema familiar, problema financeiro e precisam de uma indicação de livro. Se a pessoa não lê livro, ela vai indicar o quê? Uma pessoa chega chorando com problema na livraria. E isso é uma coisa costumeira de acontecer. Aí, eu não sei, eu não li, eu não gosto de ler. Então é a mesma coisa, um músico, para fazer parte do departamento de música, ele tem que estudar, ele tem que ter noção de música. Entendeu? Então, se a pessoa não gosta de ler, a livraria não é o local. Não é o local. Mas, assim, graças a Deus, a gente tem um treinamento. Então, esse é o primeiro passo. A pessoa tem que gostar de ler. Ser membro da igreja, né? Ser membro da igreja. Ser apta para ensinar, já ter feito discipulado, né? Já ter feito discipulado e gostar de ler. Principalmente os livros do Verbo Shop, não é isso? Isso. A nossa visão, né? Livros do irmão Reagan, os livros da nossa editora. Esse é o cuidado que o ministério tem, né? Esse é o cuidado. Para quando uma pessoa chega lá, e às vezes, pastor, a pessoa chega lá nos finalmente. Nos finalmente, assim, em ponto de divorciar, em ponto de perder um filho, perder uma mãe. Tem alguma situação que vocês pegaram de pessoas que trabalharam na livraria, indicando livros que não sejam nossos? Teve algum funcionário, alguém? Não. Já tiveram algum tipo dessa experiência? Não, porque eu e a Dadá, minha esposa, a gente conseguiu elaborar um treinamento. Então, toda pessoa que vem, ela não entra na escala do mês. A gente espera quantas pessoas estiverem, aí a gente agenda um treinamento na igreja, aí onde a gente passa slides, faz um treinamento prático para ela, mostrando a importância da livraria na igreja, a importância dos livros, e aí a gente já diminui muito esses erros. Ok, Samir. Me fala sobre esse livro, que é o livro que foi lançado agora, né, que saiu agora, e quais são os outros livros também que estão em lançamento. Me fala sobre esses dois livros, nosso querido Kenneth Hagin. Então, Abraão, posso pegar aqui? Pode sim, pode sim. Esse livro aqui, muito interessante, O que Deus me ensinou sobre prosperidade, do irmão Reagan. Um livreto que você lê em meia hora, maravilhoso, para quem está com algum problema em finanças, ou para quem também deseja avançar em finanças, na parte de prosperidade, né? Bem interessante, o irmão Reagan sempre bíblico, né? E uma coisa interessante de se falar, que o irmão Reagan acho que já tem mais de 100 livros lançados, né? E a gente sempre vasculha e sempre acha mais para a gente lançar pela nossa editora. E esse outro livro também bem interessante, está com uma saída muito boa, Revertendo Situações Sem Esperanças. Nós já vimos algumas igrejas já fazendo trabalho, a gente acabou de lançar na Conferência de Homens e Mulheres, agora em outubro, e a gente já, com os dois, várias igrejas nossas já fazendo trabalho, comprando 50, 100, passando como leitura do mês, porque o irmão Reagan é a visão, palavra da fé pura, né? Genuína, né? Então o irmão Reagan não tem nem o que falar, né? Ok, pessoal, agora eu quero convidar o nosso querido pastor Norberto, que é o pastor presidente do Verbo da Vida da Zona Leste, aqui em Campina Grande, no bairro de José Pinheiro, meu grande amigo, pastorzão. Pastorzão, boa noite. Pastor Abraão, graça e paz, boa noite, gente. Maravilha estar aqui com você.
Que coisa boa, pastorzão. Pastor, é uma alegria te ver, né? Esses tempos todos sem te ver. Um prazer. Mas, pastor, me diga uma coisa. Qual a importância da organização de todas essas coisas que trabalha dentro da igreja, sobre o Verbo Shop, sobre a livraria, e o que isso influencia na vida dos membros da igreja e na vida espiritual das pessoas? Então, a importância ela é muito diversificada e ela é essencial, né, para a existência da igreja e para a vida da igreja, né? A gente vai olhar, você falou aí do Verbo Shop, como é o nosso caso, que a gente tem a nossa livraria, o nosso Verbo Shop. Eu costumo dizer até que o Verbo Shop ele é a cozinha espiritual da igreja, né? É o melhor alimento, onde é preparada a melhor coisa, o melhor tipo de comida selecionada para alimentar as pessoas. E, enfim, a estrutura do culto, o ambiente do culto, ele é preparado, ele é pensado, né? Se antever o culto, né? Pensando em reestruturar ou estruturar cotidianamente esses departamentos. Então, é essencial. O Verbo Shop, então, né? Tanto que na nossa igreja, ele fica lado a lado com a secretaria, 2 segmentos responsáveis, né? Vamos dizer assim, por segmentar os nossos cultos. Sim, isso é importante demais. O senhor passou um bom tempo, né, ajudando o pastor João na parte da administração da igreja, secretaria, tanto no Verbo como na livraria da igreja e os trabalhos da igreja, né? Isso trouxe grande crescimento não só para a sua vida. E o que o senhor está utilizando hoje aí na igreja da Zona Leste, pastor? Me conta aí. Pastorzão, a vida ela é composta por um aprendizado, né? Esse tempo que nós tivemos com o pastor João Roberto era também dentro de um tempo de aprendizado e crescimento da Igreja Verbo da Vida. Eu peguei bem, vamos dizer assim, no início, nos 10 primeiros anos da igreja, e ainda hoje nós estamos aprendendo. Não só como um pastor individual, como igreja da Zona Leste, mas num todo o Ministério Verbo da Vida desenvolve, né? Você percebe que o ministério ele cresce e melhora a cada ano. Então, esse tempo que eu tive com o pastor João Roberto, ele foi primordial para aprender, né? Foi um grande treinamento para que hoje eu pudesse assumir uma igreja e a gente trazer do perfil que tinha lá e buscar em Deus coisas novas, coisas diferentes, coisas que outros irmãos de outras igrejas fazem, né? Seguir as orientações do Ministério Verbo da Vida no que diz respeito na estrada que eles já andaram, naquilo que a gente não andou ainda. Então, usufruir, né, daquilo que a livraria pôde propor para nós, como a gente diz o seguinte, aumentando a capacidade da nossa liderança, do nosso pessoal, do membro da nossa igreja, quando a gente melhorou a livraria, deu um aspecto melhor, como eu te falei, aquela cozinha espiritual, onde a gente antecipa as pessoas para aquele lugar, para que elas se alimentem e a gente tenha membros melhores, famílias melhores, uma igreja forte, uma igreja boa, né? A mesma forma é da secretaria. A secretaria da igreja, ela é o cartão postal, né? Quando alguém chega, você pode até ver algum aparelho, pode até não estar concluído, mas você tem um sorriso bom, você tem um bom atendimento, então é o cartão postal, já identifica que ali tem paz, tem alegria e tem sugestão da parte de Deus. A gente tem visto, né, pastor, que a igreja tem dado um crescimento assim, maravilhoso, né? Tem sido uma referência o trabalho que você tem feito aí, o que a igreja está fazendo. O Verbo Shop aí também na igreja. Como é que está funcionando o Verbo Shop aí? Nesse período, pastor, onde todo mundo ficou preso por causa dessa pandemia aí, como é que o senhor fez aí para alimentar os membros, né, para as pessoas comprarem os livros e para se alimentar? Porque quanto mais lê, mais forte o povo vai ser, não é, pastor? Então, no período da pandemia, nós criamos um meio de trazer o membro na igreja de forma individual, já que a gente não podia ter esse membro coletivo. Sim. Então, como é que esse membro vinha na igreja? A gente criou o drive-thru, né, que era o kit de Santa Ceia. As pessoas vinham durante o dia que antecedia o culto, elas vinham na nossa igreja cedo, então elas traziam a assistência social que a gente exigia, elas passavam na livraria, a gente divulgava os livros nas redes sociais, né, orientava. Nas nossas lives a gente indicava também a leitura do livro. Era importante que a gente indicasse para que as pessoas se alimentassem através desse outro canal, né, que é a leitura mesmo. Sim. Então as pessoas vinham, elas entregavam o dízimo naquele momento, ela pegava o kit de Santa Ceia, entregava assistência social e ela adquiria livros. E a gente incentivava a fazer isso, né, e redistribuía. E isso aí foi um sucesso
tremendo para a nossa igreja, manteve a igreja conectada de uma forma diferente, né? A gente vai aprendendo, Deus vai dando sabedoria. Foi uma das saídas que nós tivemos, graças a Deus, pelo Verbo Shop da Zona Leste. É uma das livrarias que a gente ainda está investindo e vai crescer muito, temos certeza disso. Ok, pastorzão, para a gente finalizar, eu quero te fazer essa pergunta, essa parte organizacional da igreja, né? Dos departamentos, do diaconato, de todo o departamento da igreja, como é que está funcionando, como é que você está aplicando, como é que isso está sendo desenvolvido na igreja, pastor? Ô, pastor Abrão, então, o pessoal que está acompanhando a gente aí, o nosso cuidado mesmo, o culto ele é muito importante, ele vai ser sempre importante, ele é a nossa linha de relacionamento com Deus, principal, né? Um momento que é exclusivo. Então esse culto ele pode ser um culto, né? Ele não pode acontecer simplesmente. Estamos nas nossas casas e vamos lá e tudo acontece. O nosso culto ele é pensado, né? Para quem não conhece os bastidores de uma igreja, eu estou falando aqui do nosso, mas é a organização que a gente tem no nosso ministério. Então, o nosso culto ele é pensado no ministro, ele é pensado em quem vai dirigir o culto, ele passa as coordenações. O diaconato, nos dias anteriores, os pastores que supervisionam esse setor vai lá, o conselheiro, enfim, a limpeza dos nossos banheiros, a estrutura do culto, ela toda é pensada. Enquanto o membro chega lá e vê a igreja arrumadinha, tudo certinho, o diaconato bem vestidinho, o cara que subiu lá para dirigir o culto, no padrão, né? Na sua fala, uma papeleta na mão, tudo isso é muito pensado né, antes, né, para que as coisas aconteçam de forma maravilhosa e poderosa, e aí sim a unção se manifesta por causa do ambiente guardado, resguardado anteriormente. Isso é muito bom, viu, pastor? Pastor, quantas pessoas estão trabalhando contigo aí no crescimento dessa igreja que Deus tem colocado nas tuas mãos aí? Quantas pessoas tem no total? Quantos trabalhadores, líderes e pastores que estão contigo aí, pastor? Então, a nossa igreja hoje, a gente tem 9 casais de pastores, incluindo eu e a Josinete. Que bênção. Nós temos já um ponto de pregação que nós começamos, que está sendo administrado pelo pastor Fábio e a irmã Socorro. Encaminhamos alguns líderes para esse ponto de pregação, apesar de ser um ponto de pregação, mas tem uma estrutura já de congregação. Está acontecendo com a frequência já aí de 60, 70 membros. Em apenas 2 meses que começou, a gente está feliz. Caramba, que bênção. Nós temos um corpo de liderança que... Liderança não, de pessoas que... Liderança mesmo, nós temos aqui aproximadamente 60 pessoas em área de liderança. E temos aí, eu creio que umas 250 pessoas envolvidas em torno do culto. Como funcionário da nossa igreja, nós temos 8 pessoas de tempo integral, ok? Então, é a atuação da nossa igreja cotidianamente, tem sido maravilhoso. Pastorzão, muito obrigado, que coisa linda. A sua igreja é uma referência também na nossa cidade. E não só na nossa cidade, né? Está se espalhando aí o que Deus está fazendo com essa igreja. Parabéns, pastor, por ter servido tão bem no período da sede aqui, né? E hoje está servindo aí. Isso ajuda muito o crescimento do ministro, ajuda muito o crescimento da igreja. Parabéns, pastor. Beijão no coração. Logo, logo vamos nos encontrar. Amém, pastorzão. Um beijo. Nós estamos aprendendo e estamos aqui também para aprender e para ensinar. Somos juntos. Somos um, somos muitos. Então, pessoal, também quem serviu na livraria e hoje ela é missionária, está lá na África, é a nossa querida, amada irmã Kate. Ela vai estar falando para você aí coisas muito boas. Olá, graça e paz, pastor Abraão. Então, eu sou a missionária Kate, né? E estou passando aqui para falar para vocês um pouco do meu tempo em Campina Grande, servindo na livraria Rema, né? Então, foi um tempo para mim muito intenso, né? E muito importante, na verdade, porque eu tive durante quase 3 anos, né, servindo na livraria da igreja e do Rema, e eu sempre tive contato com os livros, né, as literaturas de Kenneth Hagin, e eu lembro que entre um intervalo e outro de alguma atividade, eu lia aquela parte de trás dos livros, às vezes eu folheava alguns livros, né, até para indicar às pessoas, eu dava uma lida naqueles livros. Então foi um momento muito intenso, de muito contato com essa visão, né, através das literaturas de Kenneth Hagin, de autores locais, né, do nosso ministério, e como eu cresci. E o mais interessante, não só essa parte do contato, né, com a visão, com os ensinamentos escritos, como também
esse envolvimento na igreja local, né? Isso é muito importante, nós estarmos envolvidos na igreja local, servindo ao Senhor, aonde Deus nos colocou, né? Para estar servindo, aonde Deus nos plantou. E eu lembro, amados, que eu fazia com tanta intensidade aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu comprava os livros, eu vendia os livros e eu cuidava da estrutura da livraria, eu limpava a livraria, eu lavava o banheiro da livraria. E assim, para mim, foi tão honroso saber que eu estava servindo ao Senhor, cuidando daquele departamento da igreja. Enquanto nós estamos cuidando das coisas do Senhor, né? Ele está cuidando da nossa vida, cuidando do nosso futuro. E quantos milagres, né? Eu provei naquela livraria de provisão, né? De pessoas guiadas pelo Espírito para trazer uma provisão, né? Trazer um sustento. Coisas que eram uma necessidade para mim naquele momento. Então, enquanto servia ao Senhor, Deus estava cuidando de todos os detalhes, né? E glória a Deus, eu tô bem feliz em fazer esse vídeo, porque agora nós vamos montar, não uma livraria a princípio, mas uma biblioteca lá em Moçambique, né, levando essas literaturas, esses livros para abençoar aquele povo lá. Então foi um tempo muito bom, muito intenso. E se você ainda não está envolvido na obra, se envolva, porque isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Amém? Graças e paz, queridos. Tchau. Ok, Samir, muito obrigado por participar. Obrigado, Larissa, por participar desse momento tão maravilhoso. Eu que agradeço, Abraão. Um abraço aí para todo o pessoal da igreja. Foi uma honra participar do programa e mostrar os bastidores do Verbo Shop. Eu que agradeço, pastor, e até. Tchau. Yes. Quero chamar os comerciais e logo quando voltarmos nós vamos falar sobre produção do culto e a secretaria da nossa igreja. A editora Rema Brasil Publicações apresenta O que Deus me ensinou sobre prosperidade, do reverendo Kenneth Hagin. Esta obra traz uma revelação divina que o autor recebeu e que mudou sua vida financeira. Princípios práticos e simples que devem ser aplicados no seu dia a dia. Exercite a sua fé e receba tudo aquilo que Deus tem para você. O que Deus me ensinou sobre prosperidade. Disponível também em versão digital. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Existe um lugar onde há esperança, mesmo que problemas impossíveis apareçam. Nele há sempre possibilidades para toda e qualquer situação. O novo livro do reverendo Kenneth Hagin mostra o caminho para transformar situações difíceis. A oração. Essa é a chave que reverte toda e qualquer situação. O próprio Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Seja inspirado com os princípios elementares da palavra para modificar quadros improváveis em sua vida. Revertendo situações sem esperança. Uma obra de Kenneth Hagin. Disponível também em e-book. O lançamento Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Olá, família maravilhosa. Aí, compre esses livros, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sua vida vai ser transformada da água para o vinho. Vale a pena, amado, investir em cada livro desse aí. Sua vida vai dar um crescimento extraordinário, amados. Então, já estou aqui com as meninas maravilhosas da Igreja Sede. Boa noite, Simone. Boa noite, pastor Abraão. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês essa noite, compartilhar um pouco, né, do que é a secretaria da igreja, né, os bastidores da secretaria. Sim, boa noite, Luísa. Boa noite, pastor Abraão. Acertou. É poderosa. E boa noite para você que está assistindo a gente, pessoal aí, família da Igreja Verbo da Vida. É uma honra estar aqui para conversar um pouco sobre o nosso departamento na igreja. Isso. Bom demais. Nós vamos falar um pouco sobre a secretaria, depois nós vamos falar com a Luísa. Ela vai estar explicando a você algo muito importante no culto. Simone, como é que funciona a secretaria da igreja, né? Eu faço essa pergunta e eu perguntei a uma pessoa, o que é um trabalho do supervisor? O que é que o supervisor faz? Supervisiona
Essa não é a resposta correta, né? Mas como é o trabalho que você faz na Secretaria da Igreja por muitos anos, né? Você está lá há muitos anos, né? Desde o pastor João até agora você está lá servindo. Me fala aí como é que funciona no dia a dia lá. Amém. Então, faz mais ou menos uns 17, 18 anos que eu estou servindo na igreja sede. E o nosso departamento, ele funciona de uma forma muito intensa, a secretaria da igreja, né? Nós damos expediente diariamente, de segunda a sexta, e nos dias de culto nós também estamos lá para apoiar as pessoas, né? Os membros, os departamentos. Nós temos um atendimento, o expediente de membresia, de pessoas novas que chegam na igreja buscando ajudas. A secretaria da igreja é uma ponte, né, que leva a pessoa, aquele membro ou aquela pessoa nova que está chegando na igreja, a sua necessidade, né, a alcançar a sua necessidade, a ser suprido. Seja em uma conversa com um dos nossos ministros, seja um apoio da assistência social, ou seja, de diversas formas, a secretaria ela está bem ativa para alcançar a nossa membresia, né? Quantas pessoas estão trabalhando contigo lá, Simone? Então, hoje nós somos 3. Eu, Flávia e Luclécia. Sim. Que ninguém vai conhecer como Flávia, é Flavinha. Isso, é verdade. Ninguém conhece como Flávia, é Flavinha. E a gente tem uma tarefa distribuída durante o dia. Eu coordeno a secretaria e a gente divide algumas atividades, né, para tornar o trabalho mais eficaz e desenvolver bem aquela função, né, de atendimento às pessoas, aos departamentos da igreja. O número de departamentos da igreja eles têm crescido bastante dentro da nossa igreja local e isso requer de nós o braço estendido mesmo para ser aquele apoio. Então, Flávia, né, Flavinha e Luclécia, elas são esse apoio, essa mão bem estendida mesmo que tem tornado o serviço, bastante, né, bem mais leve, bem mais fácil. Aí, durante a semana, você faz Como é o trabalho durante a semana? Vai sempre alguém lá, para fazer um gabinete com um pastor, para um casamento? É nessa linha, para feira, alguma coisa? Como é que se funciona durante a semana? Então, durante a semana é aberto ao público, né? Então, chegam pessoas, elas agendam aconselhamentos, né? Aconselhamentos com os nossos ministros, aconselhamentos pastorais. Tem também essas necessidades de pessoas, tanto membros da igreja, como pessoas que passam por lá, ou ouvem falar sobre a igreja e elas têm o desejo de conhecer um pouco mais. Às vezes chegam pessoas, tanto por ligações, ou chegam até nós mesmos, ao nosso encontro, pedindo ajuda espiritual. Então, a gente está lá mesmo como um pronto-socorro para assistir à vida das pessoas, até mesmo, né, com uma instrução da parte de Deus. A secretaria funciona de manhã até o final do Isso, culto. funciona manhã e tarde. Caramba, é puxado. E à noite nós estamos lá para servir ao Senhor, tocando a vida das pessoas. Eu vou mostrar a segunda parte do nosso programa, que é a Secretaria da Igreja. Nós temos uma sala aqui especificamente para atender você e temos também no hall de entrada, nós temos um balcão também para atender as pessoas. Eu vou mostrar a você como funciona aqui, ok? Oi, meu nome é Luclécia e aqui na Secretaria nós desenvolvemos diversas atividades. Nós atendemos o público, nós assistenciamos os pastores, marcamos aconselhamento pastoral, fazemos reservas de salas para ensaios e reuniões, fazemos controle de notas, recebemos mercadorias e outras várias atividades nós desenvolvemos aqui. Simone. Rapaz, é um trabalho maravilhoso. Quantos anos você já vem servindo? 18 anos. 18 anos. Já é um patrimônio da igreja, né? Então, Luísa, Senhor. Poderosa. Luísa, como surgiu esse departamento que você hoje está
administrando, está trabalhando, né? Que é a organização do culto. Como é que é feito isso aí? Pronto, hoje eu estou liderando esse departamento junto com meu marido, Danilo, né? É o departamento de produção de culto. A gente, em 2018... Por sinal, é um dos melhores zagueiros que nós temos no Verbo da Vida, que é o Danilo. Joga muito. Eu concordo. Nem entendo muito, mas é o melhor. Meu marido é o melhor. Vai lá. Acho que no final de 2018, o pastor Tiago veio falar conosco sobre a intenção de criar um novo departamento para ajudar. Ainda era o pastor João que estava na época. A gente começou esse departamento com o pastor João, né? Mas o pastor Tiago estava ajudando na administração da igreja. Então, ele conversou com a gente sobre um departamento para filtrar algumas informações antes de chegar no pastor. Porque nós temos muitos departamentos na igreja e temos muita demanda. Sim. E durante o culto, muitas vezes vinha o líder de um departamento, vinha o líder de outro departamento falar com o pastor e o pastor estava já pronto para subir. Bomba por todo canto. Para ministrar. Exatamente, muitas informações. Então, o pastor Tiago fez, a gente precisa de ter alguém aqui para filtrar quais são as informações que vai passar para o pastor. Então, a gente começou assim. E aí, a gente foi assumindo algumas outras coisas. A gente assumiu até os avisos da igreja, né? Que era com a secretaria. Antigamente, a gente aliviou isso de Simone, né? Da secretaria. E a gente tem contato direto com o pessoal da comunicação. Nós temos contato direto com o pessoal do louvor, do diaconato. Do diaconato, todos né? os departamentos, eles vêm falar com a gente e nós somos aquela pessoa que vai levar aquilo, ver se há a necessidade de levar para o pastor, porque muitas vezes a gente tem a resposta. Né? E a gente trabalha durante a semana com a programação dos cultos. Sim. Somos nós que fazemos as programações dos cultos. Né? A gente já tem uma ideia, geralmente, o que vai acontecer, que é o que acontece em todo culto. Tem o louvor, o vídeo dos avisos, depois tem a oferta, ministração, recepção dos visitantes. E aí a gente vê o que é que vai acontecer, o que é que vai preencher a programação entre essas transições. Se chegar uma informação agora quentinha, não passa não. Depende da informação, exatamente. Depende da informação. Mas geralmente a gente trabalha para... durante a semana a gente já tem essa programação pronta. O ideal é isso. O ministro, antes de subir no púlpito, ele já recebe um dia antes. Isso. Ou uma hora antes ele chega na igreja, alguma Justamente. coisa assim, né? A gente tem trabalhado para o quanto antes a gente conseguir enviar a programação para a pessoa que vai dirigir o culto, porque algumas vezes elas sobem sem ter informação do que vão fazer. Recebem ali a informação 5 minutos antes, fica um pouco nervoso, né? Então a gente tenta enviar a programação antes do culto começar. A outra parte do programa fala da produção do culto. Tudo que acontece aqui tem que passar na produção do culto e eu quero mostrar isso aí para vocês. Nós chegamos cerca de 20 a 30 minutos antes do culto começar. Imprimimos os avisos e entregamos ao dirigente do culto. Cerca de 10 minutos antes, ele já está com toda a programação de tudo que vai acontecer no culto. Essa programação, ela é nos passada durante a semana, que antecede o culto. Tendo todos esses avisos em mãos, o dirigente terá toda a programação e o ministro também terá toda a assistência da nossa equipe. Falar com o dirigente, falar com o ministro, ver a roupa do ministro e do dirigente. E algumas vezes ainda acontece de chegar alguns avisos, algumas informações durante o culto. Colocamos na programação do culto, caso seja algo emergencial, e informamos a quem está dirigindo ou ministrando. Aquele membro que vem, ele sabe a hora que ele vai estar voltando, sabe a hora de pegar o ônibus na volta ou de pedir algum transporte para voltar para casa. Então, passar aquela segurança do que teremos no culto. E isso tem acontecido, temos terminado praticamente todos os cultos no horário certo. Tudo
que queremos passar tem sido organizado durante o culto e tem sido passado os avisos, o tempo da palavra, o dirigente, os vídeos dos avisos, tudo tem sido passado da melhor forma possível, tanto para o tempo quanto para o entendimento do membro e dos visitantes que estão na nossa igreja. Como é que faz para ter esse acompanhamento? É por aplicativo? Você entrega algo por escrito? Me fala sobre isso. A nossa programação nós fazemos no aplicativo que chama Planning Center, né? A gente coloca toda a informação da nossa programação nesse aplicativo e todos os líderes, principalmente os líderes dos departamentos, têm acesso a esse aplicativo. Então, como vai estar todas as informações do culto vão estar lá, todo mundo sabe se ocorreu alguma mudança, né? Para os dirigentes, geralmente a gente imprime em PDF e entrega para eles por escrito. Tem alguns que preferem ver pelo celular, tem outros que preferem o papel, né? Então vai de cada um, mas a gente tem esse aplicativo que todo mundo fica sabendo na mesma hora se mudou alguma coisa. O bom é que o ministro fica bastante seguro para dirigir o culto, Exatamente. né? Já sabe como é que vai se mover ali, como é que vai as coisas acontecer. O que você dá o conselho aí para as nossas igrejas no Brasil inteiro, né? Eu tenho visto nos outros programas que as pessoas têm perguntado muito e estão procurando os líderes de cada programa que a gente já foi, né? Rapaz, que programa interessante, a gente não sabia como é que funcionava, as coisas da série, porque eles veem no canal uma coisa, né? E a outra é como funciona esses bastidores, né? Diz aí o teu conselho para cada igreja, se é necessário, é só para igrejas grandes, ou é igrejas com poucas pessoas, 50, 70 pessoas? É necessário ter esse departamento? Eu acredito que sim. A minha resposta seria sim. Pelo menos se você é uma igreja pequena, está começando agora, alguém que vai poder ajudar a perceber coisas que precisa fazer no culto, né? Porque eu estava até brincando ontem, eu estava numa escala da comunicação, não era da produção de culto, mas as meninas no final brincando. Tu não deixa de ser produção de culto, né? Porque enquanto eu estou fazendo outra coisa, eu estou observando coisas que precisam acontecer. Que bom. Né? Então, uma pessoa proativa da sua igreja, né, que tem essa percepção, essa facilidade de perceber coisas que precisam ser ajustadas, é uma boa pessoa para estar trabalhando na produção de culto, né? É importante porque alivia o pastor. Então, Simone, qual é a relação entre a secretaria e a ordem do culto na igreja? Para não ter uma divisão, uma separação, uma mistura. Como é essa relação aí entre vocês? Então, como Luísa compartilhou, os avisos dos cultos, eles saíam pela igreja. Foi quando veio essa estratégia mesmo do pastor Tiago em levantar uma liderança, né, para ficar responsável respondendo por isso. Foi quando surgiu no coração dele esse convite para Danilo e Luísa. E a gente tem sempre uma comunicação, porque a secretaria é essa porta aberta mesmo para os departamentos da igreja. E para os avisos dos cultos, sim, eles sempre chegam mais cedo, sempre pegam as chaves da secretaria para preparar a impressão dos avisos, né? Então, todas as informações que eles precisam, coisas novas que cheguem, apresentações de criança, preparação para batismo nas águas, informações que chegam para a secretaria e a gente tem que estar comunicando diretamente a Luísa e a Danilo, né? Então, a gente precisa estar sempre bem afinado com as informações que os departamentos passam, que chega dentro da secretaria para não deixar passar eles, né, despercebidos. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre bem afinado um com o outro. A gente trabalha bem juntas porque as informações chegam na secretaria, como, por exemplo, a apresentação de crianças. E aí, da secretaria, passa para a gente montar a programação que vai acontecer no culto. Que legal. Então, essa harmonia a coisa flui bem, né? Isso. E facilitou para ti também, porque era tudo em cima de você, muito, não era, Simone? Muito, sim. Facilitou muito. Agora você está andando num carro automático agora, que é bem mais fácil, né? E também na secretaria a gente tem um corpo de voluntárias. Né? Nós temos em média de 9 voluntárias, pessoas que se levantaram mesmo já faz um tempo, quando a gente percebeu que não conseguia dar conta das atividades, era um fluxo muito grande de pessoas para ser atendidas, de necessidades de departamento. Então surgiu essa proposta de levantar, né, os voluntários. Então aí a gente sempre procura pessoas
pessoas para servir, pessoas que tenham disposição no coração mesmo, que tanto amam o serviço. Quanto pessoas procuram Eles também. chegam também até nós, né, para servir. Hoje nós temos 9. E elas só atuam apenas nos dias de culto. Em uma escala, elas servem diligentemente ao Senhor, tocando vida de pessoas. Você dá um treinamento, alguma coisa, orienta elas? Quando chega uma pessoa nova, elas passam por um treinamento. A pergunta que eu queria te fazer era como isso ajuda também até na atmosfera da igreja, da organização, né? É bem complicado o dirigente estar ali, está faltando alguma coisa, o que fica aquela coisa lá, e essa programação já traz um conforto e uma segurança, e também até o fluir do culto é bem melhor, né, Lu? Exatamente. Exatamente. A gente tenta evitar ao máximo essas interrupções de última hora, né? Claro que é um culto, é algo ao vivo, a gente está acontecendo ali, tem pessoas ali, né? Não é algo assim que é como uma gravação de um vídeo que você pode parar, cortar, vamos ajeitar isso aqui. Coisas podem chegar que vão precisar ser acrescentadas de última hora e a gente tem que estar ali para tranquilizar todo mundo e dizer, olha, tá tudo bem, a gente vai acrescentar isso daqui. A gente tem esse trabalho com o dirigente também, né? De explicar cada aviso bem detalhado, né? E se alguma coisa chegar de última hora, também tá tudo tranquilo, porque a gente já avisou a ele antes, olha, se chegar, tá tudo bem, a gente vai estar aqui para ajudar. Coisa boa. Diz uma coisa, quantas pessoas estão contigo nesse departamento? Nós temos 9 pessoas no departamento hoje. Algum membro da igreja que quiser participar, é fácil também? Tem que ter rema, alguma dessas coisas também? Com certeza. A gente preza, claro, pelo rema, né? A gente tem a ideia que todo mundo já tenha feito pelo menos o primeiro ano do rema, né, que esteja cursando o segundo ano. Esse ano foi um ano atípico para a gente teve algumas pessoas nos procurando para entrar e estavam cursando a escola de ministros. Que né? legal. E foi bem divertido, foi uma experiência nova, porque a gente não tinha tido alguém cursando alguma escola. Né? E aí a gente aceitou elas, né? A gente fez um pequeno treinamento com elas e são pessoas maravilhosas. Todo mundo da minha equipe é maravilhoso e são pessoas bem proativas, né? Pessoas que você fala assim, eu estou precisando disso, alguém já está atrás, entendeu? Tá atento. Exatamente, lá, né? já é todo mundo atento demais. Eu amo minha equipe. Simone também, ama a sua equipe, né? Amém, meninas maravilhosas. Obrigado, Simone, por ter participado desse momento maravilhoso. Eu quero agradecer pela sua riqueza de informações. Amém, pastor Abraão, uma honra para mim, eu que agradeço. Luísa, muito Senhor. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom estar aqui, muito divertido e foi maravilhoso estar aqui com você, Simone. Obrigada pelo convite e Deus abençoe. Ok, meninas, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. Pessoal, eu quero chamar um vídeo aí dos nossos bastidores, programa triplo nos bastidores. Deus abençoe vocês. Curta aí. Aquele tá gritando. Ficou bom de novo? É.